O Brasil é uma potência quando o assunto é petróleo, né? A gente ouve falar do pré-sal, de recordes de produção, mas aí na hora de abastecer o carro ou de ver o preço das coisas no mercado, a realidade parece outra. Hoje, a gente vai tentar entender esse paradoxo. Como um país tão rico em óleo cru pode ser tão vulnerável no preço do combustível? Pois é, essa é a pergunta que todo mundo se faz. Se a gente produz tanto petróleo, por que o preço do frete, que depende do diesel, e por consequência o preço da comida, são tão afetados por uma guerra que acontece do outro lado do mundo? A resposta, olha, não está no que a gente tira do fundo do mar, mas no que a gente deixa de fazer aqui em terra. Bom, vamos dar uma olhada nos números. Eles são bem claros. O Brasil produz muito, mas muito mais petróleo bruto do que precisa para o consumo próprio. A produção está batendo quase 5 milhões de barris por dia, enquanto o nosso consumo interno é de pouco mais da metade disso. E o que a gente faz com essa sobra toda? Simples. A gente exporta, vende o nosso óleo bruto para o mundo, principalmente para a China. Então, já dá para cravar uma coisa. O problema do Brasil não é falta de matéria-prima. O gargalo, o nó da questão, está em outra parte do processo. E é aqui que a gente chega no centro do problema. Porque entre tirar o óleo da terra e colocar o combustível no tanque, tem uma etapa industrial importantíssima. E é justamente nela que o Brasil ficou para trás. O que é o refino afinal? Pensa que é tipo a cozinha do petróleo. É ali que o óleo cru vira gasolina, diesel, tudo que move a nossa economia. Sem refinarias suficientes, ter um monte de petróleo é como ter uma fazenda lotada de trigo, mas não tem nenhuma padaria para fazer o pão. E olha só o tamanho dessa nossa dependência. Cerca de 1/4, de 20 a 25%, de todo o diesel que o Brasil consome tem que vir de fora, tem que ser importado. Para um país com tanto petróleo, isso é um sinal gigantesco de que alguma coisa deu muito, mas muito errado no planejamento. E o problema é ainda mais específico. Não é qualquer diesel. O gargalo principal está no diesel S10, que é o tipo mais moderno, menos poluente e que a maioria dos nossos caminhões precisa usar. Simplesmente, nossas refinarias não dão conta de produzir o tanto que a gente precisa. Tá, mas como é que a gente chegou nesse ponto? Para entender, a gente precisa olhar para um passado bem recente, para uma história de projetos enormes que, em vez de solução, viraram símbolos de incompetência e, pior, de desvio de dinheiro público. O caso da refinaria Abreu e Lima, lá em Pernambuco, é talvez o maior exemplo disso. O plano original era um projeto de 2,5 bilhões de dólares, com entrega para 2011. O resultado final? Bom, o custo explodiu para mais de 20 bilhões de dólares e, acredite, mais de uma década depois do prazo, a obra ainda não terminou. É isso mesmo. O custo foi mais de 8 vezes maior que o planejado. 8 vezes! É um aumento que não tem como explicar com lógica de engenharia ou de economia. Claramente aponta para problemas bem mais graves. E a Operação Lava Jato mostrou o que eram esses problemas. Um esquema de corrupção sistêmico. Tinha um cartel de empreiteiras combinando preços, um superfaturamento gigantesco e, claro, milhões e milhões em propinas para diretores e políticos. O resultado? Obras paradas e um prejuízo bilionário para o país. Essa frase aqui resume bem a tragédia. Nos governos Lula e Dilma, o que era para ser um plano de autossuficiência virou, na prática, um ralo de dinheiro público. A ineficiência e a corrupção deixaram uma conta caríssima que a gente paga até hoje. E para mostrar que não foi um caso isolado, teve também a história da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Uma compra que deu um prejuízo de mais de $500 milhão. Ou seja, era um padrão de má gestão que destruiu a capacidade estratégica do Brasil no setor. E aí que chegamos ao ponto crucial. Toda essa falha interna, todo esse desperdício não é só uma história do passado. Ele criou a nossa vulnerabilidade de hoje. Uma vulnerabilidade que nos deixa completamente reféns de qualquer crise que aconteça lá fora. Essa fragilidade fica muito clara aqui. Uma guerra na Ucrânia muda de quem a gente compra diesel. Ataques a refinarias na Rússia fazem o preço subir aqui no Brasil. Uma crise no Oriente Médio, o impacto é sentido quase que instantaneamente na bomba de combustível. A conexão é direta e, infelizmente, brutal. A nossa incapacidade de transformar nosso próprio petróleo em combustível suficiente, uma consequência direta daqueles projetos fracassados, nos força a importar. E quando a gente importa o diesel, a gente importa junto todos os problemas, as guerras e as crises do mundo. Mas no fim do dia, na ponta do lápis, quem é que paga o preço por décadas de incompetência e corrupção? A resposta é bem simples, na verdade. É uma reação em cadeia devastadora. O diesel que vem de fora fica mais caro. Com isso, o frete dos caminhões que transportam praticamente tudo no Brasil aumenta. O custo para levar a comida do campo para a cidade sobe. E a conta final? Bom, essa chega para todos nós na gôndola do supermercado,
na forma de inflação. E essa é a grande ironia de toda essa história. A riqueza imensa do pré-sal, que deveria ser a nossa maior fortaleza, a nossa segurança energética, acabou se tornando nosso ponto fraco, a nossa vulnerabilidade, por causa de anos e anos de ineficiência e corrupção. E olhando daqui para frente, a grande pergunta que fica é: será que o Brasil consegue finalmente quebrar esse ciclo vicioso? Será que a gente consegue aprender com os erros do passado? Existe um plano novo do governo. A ideia é investir bilhões de dólares para tentar resolver o problema. E esse plano inclui modernizar as refinarias que a gente já tem e, olha só que irônico, concluir a mesmíssima refinaria Abreu e Lima, o epicentro de tantos escândalos. E isso nos deixa com a pergunta final, a mais importante de todas. Ao retomar os mesmos projetos que já foram palco de tanto desperdício, o Brasil está condenado a repetir os mesmos erros? Ou será que, desta vez, o país vai conseguir transformar sua riqueza em óleo em segurança e prosperidade de verdade para a população? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro energético e econômico de todos nós.